Olá, para você que já está aí, o meu bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom estar mais uma vez aqui para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. Ontem nós estudamos aqui o princípio de saúde. Eu tenho certeza, para você que assistiu o vídeo até o final, você aprendeu muito sobre o que devemos e não devemos comer e também o que não devemos beber. Tá? E hoje nós vamos realizar hoje o estudo número 18, tá? Para você ainda que não assistiu nenhum vídeo desse, nós aqui estamos realizando esse estudo aqui, ouvindo a voz de Deus. E você que tem feito esse estudo, eu tenho certeza que tem sido uma bênção aí para a sua vida e que você tem aprendido muito, né? Espero que você continue fazendo esses estudos e que Deus vai abençoar muito a sua vida espiritual, a vida sua familiar, em todos os aspectos, né? Quando você tem contato com a palavra de Deus, Deus abençoa a sua vida por completo, tá bom? Eu queria também deixar aqui um outro recado, né? Para você que ainda não deixou aqui, eu vou sortear uma Bíblia desta aqui no final desses estudos, tá? O estudo vai até o número 27, nós estamos hoje no número 19. Eu estou pensando de fazer esse sorteio aí para presentear você no último dia do estudo, desse estudo que a gente está realizando aqui. E se você não deixou aí, você não vai poder participar. Eu vou enviar aí de graça, sem custo algum, na sua casa. Vai ser um presente meu aqui para você que tem acompanhado os estudos, né, para que você tenha uma Bíblia. Se caso você não tenha uma Bíblia de estudo, você vai ter uma Bíblia de estudo para te ajudar muito aí nos seus estudos, para que você possa compartilhar aquilo que você aprendeu com os seus amigos, com os seus familiares, tá bom? Então vamos lá. Você já tem ouvido falar em profecias? Ultimamente as pessoas falam muito sobre profecias. Na internet tem pessoas falando aí que o mundo ia acabar em tal data, marcando data para o final do mundo, e pessoas dizendo que a estátua lá do Rio de Janeiro, a Liberdade, já teria sido caída se a profecia dela fosse certa, né? Aquela mulher, muitos anos atrás, previu aí que o mar estaria enchendo e a estátua ia cair. Um absurdo. Depois, uma pessoa até chegou a me ligar dizendo para mim se eu estava preparado para o apagão, porque tinha uma irmã de tal igreja aí que tinha profetizado, que tinha visto em visão o apagão mundial. E aí, como se não bastasse muito, um dia um homem, um rapaz me perguntou, o ano passado, perguntou: olha, Alessandro, no mês de abril, ele não falou o dia, mas falou o mês de abril, vai passar o dragão Nibiru. Eu falei: quem que é Nibiru? É o dragão de Apocalipse, capítulo 12. Ele vai passar aí o dragão vermelho. Um absurdo total você ouvir tanta coisa assim das pessoas que às vezes não têm o contato com a palavra de Deus, não conseguem ler a Bíblia, por isso que vai ser tão facilmente enganado. É aquele clichê que eu falei ontem, né? As pessoas gostam de repetir aquilo que ouve na internet, né? Não procura ler num livro, não procura ler nada, simplesmente fica passando. A pessoa copiou, colou, é assim que estão dizendo por aí hoje, tá bom? Então, mas sem delongas, feche as olhos com sua fronte, eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua Santa Presença, onde nesse instante Tua Palavra vai ser aberta. Que Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos conduzir a todo esse estudo. Que o Senhor quebranta o coração de todos aqueles, Senhor, que vai assistir esse vídeo, Senhor, e que possa alguns deles chegar, Senhor, ao pleno conhecimento das Tuas verdades. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, pegue um papel, uma caneta, para que você possa marcar aí os textos. Então, nós vamos falar hoje aqui do dom da profecia. O dom da profecia, ele é bíblico. Ele está lá em Apocalipse, capítulo 19, 10, que diz assim que nos últimos tempos haveria uma igreja, ou um povo de Deus, que teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito
espírito de profecia. A Bíblia relata muita, não só homem, várias mulheres, né? Várias mulheres profetizam. Portanto que no cânon bíblico não está escrito todas elas, né? Aqui tem o livro de Esther, né? É o livro de Esther, não é a profetisa Esther, é o livro de Esther, né? Então, a Bíblia relata várias mulheres profetizam, tá? E no tempo do fim, a Bíblia ensina que haveria nessa igreja, esse espírito de profecia. E é sobre esse espírito de profecia que nós vamos estudar hoje, né? Então aqui no 19, olha, eu vou mostrar para você aqui, ó, olha lá, o dom de profecia. Diz assim: antes da entrada do pecado no mundo, Deus e o homem comunicavam face a face. Tendo caído em pecado, o ser humano perdeu esse privilégio, mas Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Há muitas maneiras através da qual Deus fala. Uma delas é o ministério profético. O profeta Amós diz: certamente o Senhor não fará nada. Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos e os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Profetas são o porta-voz de Deus, especialmente dotado pelo Espírito Santo para essa tarefa. De acordo com a Bíblia, esse dom seria visto na igreja de Deus nos últimos dias. Nos últimos dias, então, esse dom apareceria em uma igreja, né? Hoje se vê falando aí, as pessoas dizendo que são apóstolos, que são profetas, pessoas dizendo assim: vai vir fulano lá não sei de onde, o fulano de vir até o número do seu RG. Conversa fiada. Não fique atrás disso aí, que isso não é bíblico, tá? O Espírito Santo não perde tempo com essas coisas de fazer com que a pessoa adivinhe o número do seu RG, placa do seu carro. Veja que absurdo. As pessoas que vão atrás disso, dizendo que vai vir um profeta lá não sei de onde, vai vir o cara adivinha. O problema hoje é que as pessoas, elas têm que estar com coisas palpáveis, elas têm que verem para crer, elas têm, cuidado com essas coisas, que a sua fé, que você não está tendo fé, você acredita naquilo que você quer, na verdade. Então isso não é fé, tá bom? Então vamos lá. O que diz qual diz a Bíblia seria um dos sinais do tempo do fim? Qual que é o sinal que haveria de fazer no tempo do fim? Pegue sua Bíblia aí, papel, uma caneta, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 24. E o versículo também é o 24. Vamos ver aqui o que Cristo disse, o que haveria os sinais no tempo do fim. Mateus capítulo 24, versículo 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Veja, Jesus disse: cuidado, que no fim dos tempos vai haver muitos falsos cristos. E se possível for, ele vai enganar até os eleitos. Então, aquelas pessoas que acreditam em Deus. Então, cuidado, tá? Cuidado, porque Satanás, o que ele vai fazer por os últimos dias dele, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, agora então ele está contra a igreja, contra o povo de Deus, ele quer enredar você à perdição. Porque ele sabe que o destino dele é um só, e não há outro. É o lago de fogo eterno preparado para ele, para os anjos dele, para a besta, para o falso profeta. Ele sabe muito bem disso aí. Tá? E também hoje você está sabendo. Como saber se o profeta é verdadeiro? Aqui que está o ponto. Como nós sabemos se a pessoa que está falando de profecia, ela é verdadeira ou não? Como que nós vamos saber? Aqui na carta de 1 a João,
A carta de 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 1. Vai dar aqui. Vai dizer aqui. Exatamente. Diz assim: Amados, não creais ou não creia em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas já têm levantado no mundo. E você sabe disso, né? Muitos falsos profetas já têm levantado aí no mundo. A profecia, quando é dada a uma pessoa, quando é de Deus, ela tem que falar conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Ela não pode, o indivíduo que vai receber, ele não pode receber com uma profecia que não está de acordo com a palavra de Deus. Então é uma coisa muito séria, tá? Então por isso que muitas pessoas hoje são levadas aí ao engano, né? Em muitas denominações as pessoas dizendo que são profetas, dizendo, revelando as coisas da sua vida. Isso chama revelação, né? Você vai atrás disso aí. Cuidado, né? Cuidado, porque o diabo ele é astuto, tá? Então prova o Espírito, vê se é de Deus ou não. Como saber se o profeta é verdadeiro? Nós estudamos, né? Quais são as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Qual seria a característica que um profeta verdadeiro deveria ter? Olha, João, aqui mesmo onde nós acabamos de ler, nós lemos 1 João capítulo 4, versículo 1. Agora nós vamos ler o versículo 2. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Por que todo que confessa que Jesus vem em carne é de Deus? Porque muitas pessoas têm falado que Jesus é um mito. Acredita em Deus, mas não acredita em Jesus, no Messias. Muitos dizem que Jesus é uma criatura, que não é o Criador. Isso é uma blasfêmia, dizer uma coisa dessa. Né? É blasfemar contra o nome de Jesus, dizendo que ele não é Deus. Então cuidado com esses certos ensinos que ensinam por aí, dizendo sobre a profecia. A profecia é uma coisa seríssima. Quem estuda a palavra de Deus, quem está de contato com a palavra de Deus todos os dias, sabe a importância que é uma profecia. E eu vou dar mais detalhes ao longo desse vídeo para você poder entender, tá? Mateus capítulo 7, versículo 15. Jesus deixou claro ali como que nós deveria conhecer também um profeta, né? Mateus capítulo 7, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 7, eu vou ler aqui a partir do versículo 15. Diz assim, olha que advertência se todos os cristãos que professam ser cristão lesse esse capítulo de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, ele ia aprender muita coisa, ele não ia ser tão facilmente enganado como nós se vemos hoje. Né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que até vos vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uva dos espinheiros ou figo do abrolho? Aqui é uma pergunta. Dá para colher laranja de um pé de uva? É essa, eu vou simplificar para você. A pergunta é essa. Não dá, né? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz mau fruto. As árvores boas produzem bom fruto. Você olha para o indivíduo. Quantas pessoas dizem ser tal coisa que sobe num púlpito para enganar as pessoas? Você olha para a vida dele, não é nada. O que ele está falando não está de acordo com a vida dele. E a vida dele não está de acordo com o que ele está falando. Né? Tiago, no livro de Tiago, diz assim, que assim falai, Tiago capítulo 2. Assim falai e assim proceder. Nós temos que ter coerência. Nós temos que pregar e viver aquilo que
pregamos ou ensinamos. Não adianta eu vir aqui e querer ensinar você e a minha vida ser uma bagunça. Não, nós temos que ter temor a Deus. Nós temos que viver de acordo com aquilo que a Bíblia quer, que Deus quer. Nós somos pecadores, por isso nós dependemos de Deus. Tá? Então, pelos seus frutos eu conhecerei. Uma árvore boa dá bons frutos. Hoje as pessoas estão usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. E tem muitas pessoas sinceras hoje, aí em todas as denominações, que estão sendo enganadas por esses falsos profetas, esses falsos ensinos aí, que tem por aí. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos eu conhecerei. Então, é fácil, você olha para a vida de uma pessoa e você veja lá se é aquilo mesmo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso não é um julgamento. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem julga é só Deus. Romanos 12:19 diz assim que a vingança pertence a Deus. Então, o que pertence a Deus? O comentário que eu vou falar é que as pessoas hoje estão indo para redes sociais, caso ela não desconfiou, ou tem pessoa que não tem desconfiômetro, ela vai lá, ela fala um monte de coisa, e aí diz assim, mas eu sou uma pessoa cristã. Olhe bem para a sua vida, olhe o modelo, olhe o caráter que você tem. Olhe, para você poder ensinar as pessoas, porque nas redes sociais a pessoa é uma coisa, mas na vida dela verdadeira não é aquilo. Então isso vou ser bem sincero com você, eu não estou aqui para julgar ninguém de forma alguma, mas eu tenho que falar o que é verdade, que as pessoas hoje, elas tentam de certa forma passar para você o que elas não são. Não é assim que as pessoas vejam, mas aquela pessoa é tão carismática, é tão bonzinho. Aí eu gosto de ir nessa igreja por causa daquele pastor. Cuidado. Cuidado, porque não é assim que a Bíblia ensina. Olha aqui. Veja, eu vou ler mais aqui Mateus capítulo 7. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, olha aqui, ó, lê lá Mateus capítulo 7, versículo de 15 até o 23. E outra coisa, o que disse para nós ver se o profeta é verdadeiro, está aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18 vai dizer aqui como nós devemos aqui experimentar, fazer um experimento do profeta, ver se ele é verdadeiro mesmo, né? Se ele é profeta, porque muitas pessoas se julgam ser profeta. Certa vez eu estava conversando com um rapaz e disse assim, eu sou profeta, sabia? Eu falei, eu não sabia não. Estou sabendo agora, você está me contando aí. Eu sou profeta. Falei, bom. Aí eu disse, bom, e o que você teria para me dizer aí? Aí ele... Daí eu perguntei para ele assim, bom, você sabe como é que funciona o profeta à luz da Bíblia? Não, eu sei, eu tenho o dom de profecia. Eu sou um profeta. Daí eu comecei a conversar um pouco com ele, daí nós entramos ali, numa conversa sobre a morte. Eu já vi que ele não entendia nem mesmo o básico da palavra de Deus. Então, as pessoas hoje querem ser uma coisa que elas não são. Né? Então, não queira ser uma coisa que o Espírito Santo não deixou para você ser. Às vezes você tem outros dons. O Espírito Santo dá o dom a quem ele apraz, a quem ele quer. Não é você que escolhe o dom que você quer. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21. Se disser no teu coração, como conheceremos a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Se disser no seu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Se o Senhor não falou, não tem como. Aí você acha que você teve um sonho, uma visão.
Aí é o Senhor que falou com você. Por isso que é importante você estudar a Bíblia. Deixa a palavra de Deus, deixando Deus falar ao seu coração. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e a tal palavra se não cumprir, nem suceder, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Então, quando o profeta falar alguma coisa, tem que se cumprir. Igual eu falei, o dragão vermelho, o tal de Nibiru, nunca ouvi falar na minha vida. Passou aí. Ainda essa mesma pessoa teve a ousadia de ligar para mim e falar para mim que nós não entendemos a palavra de Deus. E aí, para justificação, abre aspas, para a justificação dele, dizendo assim, que nós pregava o nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem um significado de cavalo, né? Que o nome não pode ser transliterado. Absurdo a pessoa falar tal coisa. Como é que nós vamos ler, nós aqui, vamos ler, nem todo mundo consegue ler o original. Então, isso aí foi porque no grego, só para dar um spoilerzinho aqui, no grego não tem a letra J, não existe a letra J, então teve que colocar o I para dar o nome de Jesus. E Jesus, né? Christos, do grego. Né? Então, aí a argumentação daí, assim, Provérbios capítulo 14 diz assim, para você não responder o tolo. Fecha aspas. E aí, então você está entendendo aqui, né, que o dom de profecia é uma coisa seríssima. E aí, em Deuteronômio capítulo 13, também, 13. Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, também fala aqui como é que nós devemos provar o profeta. Vamos ver aqui. Essa Bíblia aqui ela é nova, então por isso que ela está aqui meio difícil de tirar umas folhas uma da outra. Quando o profeta sonhador, olha, o profeta sonhador, quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal de prodígio, o suceder o tal sinal e prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outro Deus que não conhecemos, sirvamos, não ouvirá a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor o vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Essa referência de Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, se um profeta ou um sonhador se levantar no meio de ti dizendo assim, eu recebi um sinal e vamos atrás de um outro Deus que não é Deus provando, porque a pessoa que conhece o temor e o amor de Deus jamais irá prostrar diante de uma outra coisa que não é o verdadeiro Deus. Então, cuidado ao saber aí, as pessoas aí falando muitas vezes que são profeta, que são isso, são aquilo, cuidado. Estude a palavra de Deus e vê se a vida dele, o que ele está falando, está de acordo com a palavra de Deus. E aqui nós vamos ver também Daniel capítulo 10. Vamos ler aqui Daniel capítulo 10, de 7 a 10. Daniel capítulo 10, de 7 a 10, Daniel teve uma visão. Né? Daniel teve uma visão. E eu só, Daniel, vi naquela visão, os homens que estavam comigo não viram. Olha que Daniel está falando. Eu vi, os homens que estavam comigo não viram a visão. Não obstante, caiu sobre ele um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Os homens se esconderam, né? Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se em mim a minha formosura e desmaio, e não retive força alguma. Então, quando Daniel viu ali, teve essa visão, as pessoas que estavam com ele não viu. E aqui, olha que interessante esse destaque aqui
desse livro. Daniel, na sua visão, acompanhada de fenômeno físico, notinha de rodapé. Olha lá. Somente a presença de fenômeno físico não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia. Viu a advertência aqui? Somente as coisas físicas, as coisas que você está vendo, isso não prova nada que é de Deus. Isso não prova. Nenhuma, nem nada. Pois Satanás também opera sinais. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características acima citadas. Todos que nós citamos aí agora, até agora que eu citei, pelo menos 5 características para reconhecer um verdadeiro profeta, nós acabamos de ler. Você pode marcar depois aí no papel e numa caneta. Por que que o autor diz aqui que não é para acreditar naquilo, nas evidências físicas? Por quê? Porque Satanás também faz. Em Êxodo capítulo 7, aqueles magos, quando Moisés foi lá em nome do Eu Sou para libertar, ele e Arão para libertar o povo do Egito, tudo que Moisés demonstrou diante de Faraó, transformando o seu bordão numa cobra, os magos fez igual. Os magos só não conseguiu fazer com que o rio lá virasse em sangue por completo, né? Mas a maioria das coisas que eles fizeram, Satanás também usou aqueles magos, os feiticeiros, para fazer tal coisa que Moisés fez. E veja que o povo acreditou nos feiticeiros. Poucas pessoas acreditaram em Moisés. Nem mesmo o povo, os hebreus. Então, em 2 Coríntios 11:14, Paulo diz assim que não vou se admirar, porque o próprio anjo de luz, que é Satanás, ele transforma em anjo de luz e faz derramar que até fogo do céu. Então, cuidado. E aqui diz assim, que as mulheres que na época, né, tiveram o dom de profecia. Eu vou citar aqui para nós ganhar tempo, tá? Depois você pode ler lá. Êxodo capítulo 15, versículo 20, fala de Miriam, né? Eu vou ler, né? Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, no versículo 20, aqui fala da profetisa Miriam. Diz assim, ó, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim da sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com dança. Então Miriam era profeta, era profetisa na verdade, mas ela não tem aqui livro no cânon bíblico como Miriam, a profetisa. Ela recebeu o dom de profecia, né? Ela foi profecia. Juízes capítulo 4, versículo 4. Débora, que era também profetisa, né? Que em Juízes capítulo 4, vamos achar aqui. Juízes capítulo 4, versículo 4. Juízes capítulo 4, versículo 4 diz assim: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Também, quem mais? Lucas 2:36. Ana, a profetisa, né? Lucas capítulo 2, vamos ver aqui, versículo 36. E estava ali Ana, a profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Tá vendo? Essas mulheres também é descrita como profetisa. E também Atos capítulo 21, 8 a 9, que diz que Filipe tinha 4 filhas que elas profetizavam. Então, essas, Lucas capítulo 21, né? Atos 21, na verdade, né? Atos capítulo 21. Vamos ver aqui, para nós lermos aqui. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. 21, 8 e 9. Deixa eu achar aqui. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós com que ele estávamos, chegamos a Cesareia. Portanto, na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7
e ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas que profetizavam. Então, aqui está dizendo aqui que naqueles tempos houve todas essas mulheres profetizas. Agora, a pergunta é, e nos nossos tempos? Diz que nos últimos tempos, a igreja de Cristo teria esse dom vivido, assistido, uma profetisa, uma mulher profetiza, ou a igreja teria um profeta, ou uma profetisa, né? E qual seria ela? Em Apocalipse capítulo 12, 17, eu vou ler agora para você, Apocalipse capítulo 12, 17, diz assim, que nessa igreja, ou esse povo, o remanescente, relatado em Isaías capítulo 58, 12 e 13, diz que haveria o dom de profecia nessa igreja. Apocalipse 12, 17 diz assim, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 19, 10, nós já lemos aqui, falando ali sobre o espírito de profecia. E nós, como adventistas do 7º dia, nós acreditamos que uma mulher, aos seus 17 anos, chamado Ellen Harmon, na época, White, era Ellen Harmon, ela não é casada com Tiago White. Ela recebeu um chamado e ela escreveu muitos ao longo de sua vida, mais de 100 mil ou 200 mil escritos aí, e deixado, mais de 100 mil escritos, e deixado para todo o povo. Hoje, os adventistas e os não adventistas leem os seus escritos. E nós, adventistas do 7º dia, né, nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro das igrejas, como segue o mandamento de Deus. Então, nós acreditamos que Ellen White recebeu aí esse dom de profecia. E daí, aqui se encontra uma pergunta. Muitas pessoas não conhecem quem é Ellen White hoje, né? Ellen White, nós consideramos ela como uma profetisa, por quê? Porque tudo que ela escreveu está na base bíblica. E feito o teste de profecia, as características de profeta, ela passa em todos eles. Até, eu quero citar aqui, para você ver, em vários estudos, eu tenho vários livros dela aqui, tenho lá embaixo na minha sala, vários livros, e são muito bons. O que as pessoas não entendem, principalmente os críticos, dizem que nós fazemos de Ellen White uma Bíblia. Isso não é verdade, porque nunca ela deixou isso escrito. A nossa prática de regra e fé está aqui na Bíblia. Mas Ellen White, ela passa. Eu vou ler aqui um trechinho só de um livro muito bom do Dr. Alberto Tim, e um outro escritor que escreveram algo muito interessante sobre Ellen White. Eu vou citar aqui para você aqui, um trechinho desses escritos para você ver. Ellen White sempre disse nos escritos dela que os escritos dela é a luz menor, ou seja, os escritos dela é para ajudar você a ir à Bíblia, tá? E ela foca dizendo que os escritos dela não é para ser substituído pela Bíblia, ao contrário, é para, se você ter contato com a Bíblia, isso é a melhor coisa que tem. Eu vou ler aqui um trechinho do que ela diz aqui. Esse livro aqui, olha a grossura desse livro aqui, olha aqui, olha, quando Deus fala, né? O dom de profecia na Bíblia histórica, é um livraço, estou estudando ele, muito bom. Eu vou citar aqui um trechinho, aqui, diz assim: recomendo, olha como começa aqui uma citação de Ellen White. Recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus como regra de sua fé e prática. Por sua palavra seremos julgados. Deus na palavra prometeu dar visão nos últimos dias, não para ser uma nova regra de fé,
mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Olha que interessante esse texto. Ellen White nunca disse que o escrito dela está em pé de igualdade com a Bíblia. Ela diz sempre que o escrito dela é menor do que a Bíblia para levar você até a Bíblia, para levar eu e você. E as pessoas adventistas e não adventistas têm pelo mundo inteiro estudado os livros de Ellen White, e ela tem falado sobre saúde, sobre mordomia cristã, o grande conflito. Tem vários livros dele aqui. É um livro que você deveria ter aí, você que gosta de estudar. E ela continua dizendo, essa declaração feita em seu... Daí continua aqui, né? Veja, essa declaração feita em seu primeiro livro continuou a ressoar ao longo da sua vida. Na frase intermediária de seu ministério, em 1885, ela escreveu publicamente na revista da igreja: a Bíblia só deve ser nosso credo, o único meio de união. Todos os que se curvaram a essa palavra sagrada estarão em harmonia. Então veja, tudo que Ellen White escreveu. Eu vou ler um trechinho aqui. Então tomamos a posição que a Bíblia só seria nosso guia, e nunca nos afastamos dessa posição. E aqui ela continua dizendo aqui, então assim, a Bíblia, somente a Bíblia é nossa prática de regra e fé. Ellen White tem o dom de profetiza, né? Muitas pessoas têm criticado o ministério de Ellen White, mas as pessoas não conhecem quem é Ellen White. Nunca leu uma obra dela. Então eu convido você, se um dia talvez você pela primeira vez vai assistir esse vídeo, e aí você fala assim, mas vocês não falam só da Bíblia, agora você está citando o livro de Ellen White. Veja, ela escreveu as coisas com compreensão naquilo que Deus falou. E deixa eu te falar uma coisa. José Bates, um homem, não conhecia Ellen White. Ele até duvidou do ministério dela. Mas o engraçado que ficou... Veja, eu estou dizendo o engraçado por quê? Porque o dom de profecia dela, de Ellen White, ele é tão verdadeiro que para ele chegar nessa conclusão, o Espírito Santo fez com que ela... José Bates, ele era um astrônomo. Ele era astrônomo. Aqui fala de astronomia, né? Então, veja, o Espírito Santo usou fortemente ela para falar de algo que ela nunca conheceu na vida. A Ellen White nunca estudou esse tema. Olha, José Bates, ao duvidar, um dia ela falou para ele, ele diz assim, para chegar, eu vou ler outro trechinho aqui, Perplexo, Bates, que é José Bates, tentou investigar o resumo por si mesmo e buscou oportunidade na presença de outros para questioná-la e interrogá-lo, os amigos que acompanhava, para chegar, se possível, à verdade. A convicção pessoal de Bates sobre a legitimidade do dom de profecia de Ellen White veio em novembro de 1846 em Thompson, Maine, quando Ellen White teve uma visão que incluía dados astronômicos, escrevendo sobre outros planetas. Veja aí, sendo ele, né, um capitão da marinha mercante, aposentado e tendo um interesse particular pelo tema, Bates estava bem familiarizado com os dados astronômicos na época, sabendo que Ellen White não tinha qualquer conhecimento prévio de astronomia. Veja, o Espírito Santo usou fortemente ela para falar de outros planetas. E José Bates era um estudante, era um homem familiarizado na astronomia. Ele entendeu que ela por si só não conhecia. E aqui tem muitas as informações, eu estou dando algumas delas. E aqui também tem uma parte aqui que eu não vou ler agora, né, que fala também que Ellen White escreveu sobre o original da Bíblia, que é o grego, o aramaico e o hebraico, ou seja, hebraico, aramaico e grego. Ela nunca estudou essas línguas.
Então, o dom de profecia, nós adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que esse dom se cumpriu, e Ellen White. E aqui tem aqui, eu não vou ler agora, mas eu vou citar para você, ali naquela mesma página que eu estava lendo, 296, né, e também a 329, o Tiago White, na época, ofereceu $500 para a pessoa provar para ele que o dom de profecia descrito em Joel, capítulo 2, a partir do versículo 26 em diante, ia cessar. A palavra de Deus nunca disse que ia cessar. Diz que nos últimos dias Deus derramaria sobre seus filhos e suas filhas os dons, né? Os velhos teriam visão. Esse dom nunca cessou. E nós acreditamos que esse dom aí foi aí realizado em Ellen White. Não é que só em Ellen White, tá? Talvez tenha outros profetas, outras profetisas. Nós, ao momento, nós conhecemos ali que os escritos de Ellen White está compatível com os ensinamentos bíblicos, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido aí sobre o dom de profecia, tá? Que é muito importante. E se você não entendeu nada sobre o dom de profecia, você pode depois deixar aqui na sua descrição: olha, eu não entendi sobre o dom de profecia, que eu farei de novo um estudo com você, tá bom? Porque a intenção nossa aqui é estudar. Eu espero que você tenha gostado, então. Não deixe de comentar aí que você quer a Bíblia, para que eu possa fazer o sorteio. E quem sabe você pode ser contemplado e eu estarei enviando aí uma Bíblia de graça aí no seu endereço, sem você sair da sua casa. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui hoje, nesse dia domingo, né? Nós fazemos já os 2 estudos. E nós nos encontramos então, se Deus permitir, no próximo sábado, né? Aqui, para que nós possamos continuar o nosso estudo. Que Deus abençoe você, um forte abraço, se cuide, que Deus abençoe a sua semana, que nós já começamos uma semana abençoada a partir de hoje, que é o desses primeiros estudos, primeiro dia da semana, que Deus possa te agraciar aí com todas as bênçãos do céu para você e para toda a sua família. Feche seus olhos com a sua fronte, eu quero orar com você. Obrigado, Deus, por mais esse dia, Senhor. Como é bom estar na sua presença, meu Pai. Aqueles ainda que não conhecem, Senhor, a maravilha, a tua grandeza, não sabem, meu Pai, desfrutar daquilo que é bom. Porque não existe um outro lugar, Senhor, o lugar mais feliz que é estar na sua presença. Isso só pode sentir, Senhor, aqueles que realmente entregam o coração a Ti. Que o Senhor nesse dia abençoe, Senhor, todas as pessoas, Senhor. E que o Senhor abençoe essa semana para cada um de nós, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida espiritual. Abençoa, Senhor, cada um de nós. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu te espero, então, num próximo vídeo. E até lá, então. Se cuida.